A Saber Viver Lisboa TV vai dedicar esta semana de trabalho ao Japão. Nesse sentido, apostou em algumas áreas de interesse. Uma delas é o cinema japonês, outra delas a cozinha nipónica e a terceira são as terapias japonesas. Como tal, viemos a Telheiras, em Lisboa, conhecer o Nippon Spa Japonês Estética. O enfoque far-se-á no âmbito das terapias, uma proposta a não perder. E estamos a assistir a um banho ofurô no Nippon Spa, em Telheiras. São lançados sais, uma experiência a não perder. A Saber Viver Lisboa TV encontrou Carla Sebastião, que é terapeuta no Nippon Spa. Verdade, Carla? Verdade. Carla, o que é que se passa aqui neste momento? Neste momento, a cliente está a fazer um banho de ofurô. Podia-nos descrever, portanto, em que consiste este banho, desde a sua raiz etimológica até à atualidade? Ofurô significa a palavra banho. É um banho ancestral do Japão. Eles costumam usar muito em banhos coletivos, mas no Ocidente nós não temos essa tradição. Então foi adaptado este banho, Sim. em que consiste numa limpeza energética, alivia a parte do stress diário e promove uma limpeza da pele. E em termos de tratamento de alguma doença em particular, na sua ótica enquanto terapeuta, que tipo de doença pensa que poderá ser, portanto, participar de um tratamento holístico, não é? No âmbito deste banho ofurô. Falamos de doenças articulares, quais são essas doenças? Doenças articulares, ele é muito bom porque ele estimula a parte articular e mesmo na parte muscular. Sim. Muitas vezes nós usamos primeiro este banho antes de fazermos a parte da massagem. Sim. Porquê? Porque neste momento o cliente está a relaxar. Como pode ver, a pessoa não fica totalmente deitada, fica numa posição fetal. Isto leva-nos ao passado em que estávamos dentro do ventre também. É essa parte que os japoneses acreditam muito, para a pessoa conseguir libertar-se da parte do stress diário. Senti-me ligada ao Japão, estudei durante 2 anos a língua japonesa, foi o que me atraiu na parte depois entrar na parte das terapias. Sim. Conseguir com as minhas mãos libertar o stress da pessoa, conseguir sair do tratamento sem qualquer stress diário, com algumas, às vezes as pessoas diariamente têm contraturas musculares. Sim. Nós conseguimos aliviar essa parte das contraturas. E portanto a paixão pelo Japão foi o fator que a levou a estar aqui? Foi. Ok. Carla, muito obrigada. Obrigada, arigatou gozaimasu. Obrigada, Carla. Prazer. Carla, conforme nos confidenciou há pouco, tomar o chá a seguir a um banho ou uma massagem é um ritual, verdade? É um ritual. Aqui no nosso espaço, após a massagem, o cliente toma o nosso chá, que é originário do Japão. Ele é feito de limão, gengibre e mel. E essa chávena tem uma particularidade, tem caracteres, não é? Tem caracteres e tem uma propriedade em que não aquece na mão do cliente. Ele consegue beber o chá sem aquecer. Boa tarde, nós estamos aqui a assistir a uma massagem tradicional japonesa de relaxamento. Portanto, quem está a ministrar a massagem é o terapeuta Pedro Figueiredo, que tem uma base de formação na área do shiatsu, muito embora também esteja a dedicar a sua atividade à massagem tradicional japonesa. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde.
Pedro, sabemos que está neste momento a ministrar uma massagem a uma cliente, a uma paciente, neste caso. Pedro, eu gostaria que me falasse um bocadinho do seu conhecimento de como é que surgiu esta massagem tradicional japonesa aqui na clínica. Esta massagem que nós aplicamos aqui na clínica em particular é uma massagem que já é muito antiga, portanto tem origem nos primórdios na China, depois acabou por passar, os japoneses acabaram por adotá-la com a anexação do Japão, com a anexação da China pelo Japão. Para todos os efeitos, esta já é uma massagem contemporânea porque reúne várias técnicas que ao longo dos anos e ao longo dos séculos foram sendo apuradas para trazer o maior benefício também às sociedades contemporâneas e ao estilo de vida atual. É uma massagem que trabalha essencialmente grupos musculares, os grupos musculares que estão mais ou podem ficar mais cansados depois, por exemplo, de um dia de trabalho, de um dia sentado à secretária no escritório, como o caso dos músculos que eu estou agora aqui a trabalhar, estes em particular os músculos trapézio, e também aqui a parte também da coluna lombar e do quadrado lombar, que são zonas que costumam ficar bastante tensas depois de um dia de trabalho, depois de uma semana de trabalho. Tal como referi, é uma massagem que trabalha em grupos musculares, trabalha igualmente alguns meridianos adotados do sistema do Zen Shiatsu, que não são mais do que linhas que percorrem o corpo e que, ao serem pressionadas, permitem fazer um tratamento tanto holístico como a nível energético. Por exemplo, tratar desde uma simples dor de cabeça até uma disfunção do fígado, por aí fora. Muito bem. Nós aqui na clínica procuramos, para todos os efeitos, a principal preocupação é o bem-estar do cliente e, portanto, ouvir as preocupações que o cliente tem quando recorre a nós e, portanto, aquilo que ele precisa de ser trabalhado. Diga uma coisa, Pedro, em termos de benefícios emocionais, o que é que nos pode dizer sobre essa área? Porque eu sei que, enquanto tratamento holístico, que este tipo de massagem também prevê uma prevenção e tratamento de várias doenças, mas que também a questão emocional é fundamental, verdade? Exatamente, a questão emocional prende-se, aliás, as doenças em particular têm todas base na questão emocional. É como se fala hoje em dia do próprio stress. O stress é a fonte da grande maioria das doenças. É uma questão psicossomática, vamos lá, chamemos-lhe assim, mas acaba por estar na origem também de N doenças que aparecem. A massagem é tão simples quanto isto, a pessoa sentir-se relaxada, o corpo assume uma postura diferente, a cabeça, a parte psicológica, fica também mais liberta dos problemas cotidianos e, portanto, tudo o resto vem por acréscimo. Muito bem. E em termos de duração, qual é a duração que uma massagem deste tipo tem que ter? Ou deve ter? 45 e 60 minutos. Ok. E em termos de regularidade, é uma massagem, cada caso é um caso, não é? Exato. Para profilaxia, para prevenção de doenças articulares ou outro tipo de doenças musculoesqueléticas, qual é que é, em termos de prevenção, quando a pessoa ainda não tem nada, não é? Qual é a regularidade ou a frequência que o Pedro prevê para estes tratamentos, ao nível da prevenção articular, musculoesquelética? Inicialmente uma vez por semana, vai lá, é a nossa fórmula de ataque. Ataque, salvo seja. Preventivo, não é? Preventivo. Isto porque o corpo vai fechar, nós vamos ministrar a terapia, ele vai abrir, a pessoa regressa ao seu cotidiano normal, continua com o stress da vida normal, vida familiar. O ritmo é o mesmo, não é? O ritmo é o mesmo e, portanto, é normal que o corpo acabe, de certa maneira, por fechar. Portanto, fazendo uma vez por semana, agora ao início, é uma forma de indicar ao próprio corpo qual a terapia e mostrar-lhe qual é também o caminho. Aquilo que o terapeuta, seja ele de massagem de relaxamento japonesa, seja ele de shiatsu ou de outra técnica qualquer, aquilo que o terapeuta faz é abrir pequenas portas ao corpo. O corpo tem a capacidade de se autocurar. Nós ocidentais não temos essa percepção, os orientais há muito tempo que sabem disso, e tocando, lá está, é a técnica dos pontos e dos meridianos, tocando em certos pontos permite que o corpo faça uma autocura. Todas as massagens atuam nesse sentido. Portanto, estou-me a lembrar concretamente, por exemplo, de tratamentos como a acupuntura, não é? Exato. Que também funciona ao nível dos meridianos, não é, Pedro? Funciona ao nível dos meridianos. E o Reiki também terá alguma ligação com essa autocura, se bem que não tem a ver com massagem, obviamente, mas
a filosofia do Reiki, como é também do mestre Usui, não é? O japonês, pressupõe também alguma consciência dessa questão energética, digamos assim. O Reiki trabalha num sentido diferente. Sim. O Reiki, através do terapeuta, sim, ou através do técnico de Reiki, vai canalizar a energia universal. Enquanto eu aqui sou terapeuta, sim, e estou eu a exercer a pressão, estou eu a fazer a terapia, por assim dizer. É mais Reiki, pragmático, não é? Mais pragmático, mais funcional. O Reiki não se utiliza, a energia não é minha, a energia é universal, e portanto eu, enquanto terapeuta de Reiki, vou canalizar essa energia para os pontos em que o próprio corpo me vai pedir. Uma pessoa que tenha alguma disfunção, quer a nível emocional, quer a nível de algum órgão, é o próprio corpo que vai canalizar as mãos, vai puxar essa energia e, portanto, o terapeuta limita-se a servir como veículo. Ok. Pedro, sabemos que a formação em qualquer área da saúde, não é? É fundamental. Nesta área em particular das sei que é imprescindível uma boa formação com um esquema teórico-prático que permita de facto ao terapeuta saber que pontos tocar, como é que deve abordar cada paciente conforme o seu estado de saúde. O que é que nos pode dizer sobre os requisitos que de facto o terapeuta tem que ter para fazer um bom tratamento de massagem japonês, neste caso portanto, massagem tradicional japonesa? Obviamente, ou de shiatsu, sim, também é válido para o shiatsu. Obviamente que ninguém consegue ter, ninguém pode estar a trabalhar, ou ninguém deve estar a trabalhar, ponhamos assim as coisas, sim, sem ter a devida formação. Isto porque nós estamos a trabalhar com o corpo de uma pessoa, estamos a trabalhar a nível muscular e muitas vezes a nível ósseo, e como tal é necessário uma boa formação e perceber-se daquilo que se está basicamente a falar e a tratar. Nesse caso, a formação, tal como em qualquer área, nesta em particular, é muito importante. Portanto, a formação é fundamental. É fundamental, sim. O Pedro já trabalha há alguns anos nesta área. Sim. Soube que vem de uma área que não terá diretamente a ver, não é? Não tem nada a ver mesmo. Exato, é uma área que é próxima da minha, não é? Neste caso. É sim, era a mesma que a sua. Exato. Pode-nos descrever, pode-nos falar um pouco dessa sua experiência? Nós fazemos sempre esta pergunta no final, acerca do que motiva ou motivou o terapeuta a abraçar esta área e preterindo ou desvalorizando, pronto, saindo da outra que terá abraçado, digamos assim. Porquê esta paixão pelas terapias japonesas em particular e pelas terapias? Eu já era, enquanto praticante de artes marciais de longa data, ok. Eu já tinha a componente das massagens tradicionais há algum tempo. Foi uma questão de juntar uma paixão de longa data, como acabei de dizer, com uma necessidade de mudar de vida. Todos nós temos, tal como reza a música dos clãs. Muda de vida se não estiveres feliz. Exatamente, e portanto houve essa necessidade de fazer essa mudança, por assim dizer. Muito bem, está explicado. Pedro, agora neste momento o que é que está a fazer? Portanto, aí, junto às omoplatas, está a... A omoplata é onde se aloja, portanto, o músculo trapézio passa nesta zona, começa aqui em cima no pescoço, dá a volta, faz um trapézio, um triângulo. Esta zona da omoplata é onde se acumula muita tensão. Aquilo que eu estou a fazer é a descomputação da omoplata. Nos músculos, não é? Ou melhor, é puxar o músculo da omoplata por forma a libertar a tensão que está acumulada nesta zona aqui dentro. Portanto, a manobra convém ser feita desta maneira, há outras técnicas. Para não magoar, eu estou a fazer desta maneira. Pode ser um tanto ou quanto incómodo para a pessoa que está a fazer pela primeira vez e que não esteja habituada. Ao fim de um certo tempo, foi aquilo que referi ainda há pouco, o corpo habitua-se à terapia e começa a responder. E, portanto, isto que eu estou a fazer inicialmente em certas pessoas é difícil e pode ser doloroso. Passado algum tempo, já é uma manobra que se faz bem. Eu não estou a deslocar a omoplata, estou simplesmente a fazer este movimento. Significa que todos os músculos que estão agarrados ou que estão agregados à omoplata vêm atrás e acabam por abrir. Ok, portanto, esse é o objetivo dessa manobra, não é? Sim. Ok. Em relação portanto, à questão da descontração antes da massagem, a partir da toma de um banho ou furô, queria ouvir acerca dessa situação. Portanto, a colega Carla disse-me portanto, que é interessante, e eu também pesquisei, não é? Que é interessante de facto ter um banho furô
não é? Sim. Antes de uma massagem, ao nível da descontração, que é importante. O que é que nos pode dizer sobre essa relação, portanto, ter o banho ao furô antes da massagem, portanto, o que é que se passa em termos de junção destas duas... A imagem do que acontecia na Europa Antiga, no tempo dos romanos e no tempo dos gregos, os banhos no Japão são uma coisa comum. Sim. E portanto, tal como existe no Japão, existem em outros países, os banhos públicos são comuns. O que é que serve um banho ao furô? Neste caso, o furô, que significa banho em tina, permite libertar não só as toxinas do corpo, através da transpiração, mas promover um relaxamento muscular. Uma pessoa que trabalha 8 horas num ambiente de escritório, que esteve sentado o dia todo, ou que esteve reuniões estressantes, ou mesmo um comercial que tem de andar de um lado para o outro, de carro, no carro, exatamente, e sentado em posturas que nem sempre são as mais aconselhadas e adequadas. Ao ser imerso lá naquela tina com água sensivelmente... No Japão é 40 graus, 40 e poucos graus, se nós cá reduzimos um bocadinho, a água ficará por volta dos 35, 36, vá por aí. Sim. E portanto vai potenciar um relaxamento muscular muito maior. Ou seja, é um género de preparação para a própria massagem. Sim. Ao ter os músculos relaxados, a massagem sai melhor, porque eu aqui, neste caso, nesta paciente, eu estou a trabalhar um corpo que não está relaxado. Portanto, comecei a trabalhar o corpo, toda esta parte em que eu estou aqui a trabalhar está muito dura, o que implica que eu tenho de fazer uma maior pressão e um maior esforço. Sim. E isso vai também criar mais dor e mais incómodo no paciente ou no cliente. Caso ela tivesse ido para um banho ao furô, toda esta zona estaria relaxada. E quando nós, por exemplo, de manhã ou ao final do dia, acabamos de tomar um banho, o nosso corpo fica muito mais relaxado. E sentimos isso. Sim. E portanto o banho é um complemento, pode atuar por si só, lá está, como um libertador de toxinas e de um próprio relaxamento, como os japoneses fazem, o banho por si só. Nós aqui na clínica servimos o banho sempre como um aperitivo, ponhamos assim, da própria massagem. E portanto nesse sentido permite depois um relaxamento maior. A massagem em si, para quem está a receber, reveste-se de uma tónica muito mais relaxante. Lá está, a massagem relaxante. É o que se quer relaxar, é a palavra-chave. Exato. E Pedro, agora falámos da prevenção, portanto a intervenção da massagem japonesa para a prevenção de doenças musculoesqueléticas, por exemplo. Perguntar-lhe agora o que é que nos pode adiantar sobre a sua experiência, não é sobre casos que tenha portanto, tenha lidado, tenha assistido, exato, no que concerne à integração da massagem tradicional japonesa, ou mesmo do shiatsu, no âmbito de um tratamento mais vasto, por exemplo, integrando fisioterapia, enfim, dar-nos a sua experiência de trabalho em equipa, por exemplo, com a fisioterapia ou com outra área, no que diz respeito ao tratamento, por exemplo, de alguma doença, por exemplo, a fibromialgia ou outro tipo de doença reumática. O que é que nos pode dizer sobre isso, se teve essa experiência? Nós aqui na clínica temos todo tipo de experiências, desde as pessoas que têm já casos de fibromialgia em estado avançado, até alguns desportistas com rupturas de ligamentos e mesmo com entorses. O que é que acontece? As pessoas inicialmente dirigem-se à fisioterapia, porque é assim que os médicos prevêem e recomendam atualmente. Mas depois já há uma certa abertura, não é? Há uma certa abertura. A própria pessoa chega a uma certa fase em que vê que começa a ter a percepção que a própria fisioterapia já não vai mais além do que aquilo que criou inicialmente e, portanto, já fez todo o trabalho de libertação muscular e de recuperação muscular e depois precisam de um extra para se sentirem melhor. Então recorrem às massagens, tanto às de relaxamento como propriamente o shiatsu. O shiatsu neste caso acaba por incidir mais especificamente neste tipo de tratamentos que estamos a falar, porque o shiatsu trabalha também, não desfazendo na massagem de relaxamento, obviamente, o shiatsu trabalha ao nível ósseo, não é? A nível ósseo, a nível do alinhamento postural e do alinhamento corporal, através de uma técnica que se chama Seitai, não é mais do que alinhamento. E, portanto, o shiatsu até requer muitos anos, não é? De formação. Aliás, toda esta área e todas estas técnicas requerem uma formação constante. É impossível um terapeuta ser um bom terapeuta e ter só uma formação inicial e ficar sossegado e sentado
só administrar aquilo que aprendeu na sua formação básica. É necessário uma evolução constante, é necessário uma aprendizagem constante, porque as técnicas, como pode calcular, são múltiplas. Exato. E para cada caso é necessário haver nós próprios terapeutas temos uma bagagem grande a nível de ferramentas, porque se não conseguirmos chegar lá, por um lado, teremos de ir necessariamente por outro. Pedro, para finalizar, uma pergunta sobre percepções que tenha em relação portanto, à integração / expansão desta área, que é a sua área, em Portugal. Quais são as perspectivas que prevê, de facto, para 2014, nesta área das terapias complementares em saúde? Eu quero ser um otimista e esperar que 2014 seja um ano bom para as terapias. Embora, e aqui tenho que puxar um tanto quanto a brasa à minha sardinha, à sardinha de todos os terapeutas holísticos, a nível de Sistema Nacional de Saúde, vá lá por assim dizer, as coisas ainda não estarem devidamente reconhecidas, salvo algumas terapias que já estão contempladas em Diário da República, já foram à Assembleia da República, inclusive para serem aprovadas. Há muitas delas que continuam de fora. E, portanto, eu gostava de ser otimista em relação a 2014, tal como referi, que as terapias orientais ou as terapias não convencionais, em grosso modo, aliás, passariam a ser vistas de outra maneira, porque até à data a palavra massagem ainda tem um estigma, não é? Tem um estigma e tem um sentido um tanto ou quanto depreciativo em Portugal. Quando alguém diz que vai fazer a massagem, ocorre logo o clichê do final feliz na massagem. E isso para os terapeutas é ofensivo. É ofensivo e acaba por ser estigmatizante, porque o nosso trabalho, há de tudo nesta área, como é óbvio, mas o nosso trabalho tem de ser reconhecido como um trabalho sério e não simplesmente alguém que está aqui a fazer umas festinhas nas costas da pessoa, que não é isso que se trata. Claro. Muito bem, Pedro. E diga-me mais outra coisa, para finalizar, qual é a principal motivação para estar a trabalhar no Nippon Spa? A primeira ideia que lhe venha à mente. A principal motivação de trabalhar na clínica Nippon Spa é porque há um ambiente familiar de há longa data. O próprio acolhimento por parte da diretora clínica, da Vanessa Matsumoto, acaba, para qualquer terapeuta que venha para cá trabalhar, não sou exceção, é um acolhimento familiar. Nós não somos muitos enquanto corpo residente, somos muitos terapeutas da clínica, mas aqui a trabalhar somos meia dúzia, por assim dizer. Sim. E há um ambiente que se gera, que é um ambiente familiar muito interessante e muito agradável. Em particular com uma relação a outros sítios, onde há uma competitividade mesmo entre os terapeutas grande. Aqui não se nota isso, nós somos uma família e, portanto, ajudamos uns aos outros. Quando um terapeuta está com algum problema, o colega chega-se imediatamente à frente para o socorrer, seja qual for o tipo de problema, algum atraso com um cliente ou qualquer coisa mesmo a nível pessoal. Nós funcionamos em família, basicamente. Portanto, somos uma família nipónica. Ok. Pedro Figueiredo, terapeuta de shiatsu e também de massagem tradicional japonesa de relaxamento. Grata pelo tempo dedicado, por esta troca de conhecimentos e experiências e os votos das maiores felicidades. Obrigado.